Em Frente com André Xiga. Oferecimento Anadem, a maior rede de blindagem profissional do Brasil. Eu sou o André Xiga e você está no programa Em Frente. E o nosso assunto de hoje é sobre a capacidade de desenvolvimento do nosso cérebro, a neuroplasticidade cerebral. Você escuta a vida inteira, desde garoto, falarem que o mais valorizado é aquele que é especialista, que o generalista é uma pessoa que sabe um pouquinho de muitas coisas. Mas eu quero te trazer aqui o conceito do super generalista, um cara que sabe muito sobre muitos assuntos. Se uma empresa decide contratar hoje um gerente, é muito possível que ela procure um especialista. Mas se a empresa precisar de um diretor ou de um presidente, ela vai querer um super generalista, uma pessoa que tenha visão ampla e sistêmica do mundo. Quando o seu filho desiste da natação e vai para o judô, ou quando ele sai do judô e decide fazer futebol, a primeira coisa que você diz, esse menino é fogo de palha, ele não tem foco. Mas pode ser que ele esteja se preparando para o mundo com visões multidimensionais da vida, experiências que vão fazer toda a diferença para ele, principalmente nesse mundo de hoje, que é multidimensional. E para comprovar isso, eu estou aqui com meu amigo Dr. Roberto Bijos, que é cirurgião, é multi-instrumentista, quer dizer, toca vários instrumentos, é fisiculturista e ainda artista plástico. Ô Bijos, eu quero que você conte aqui pra gente, para os nossos amigos de casa, como essa sua experiência trouxe benefícios para a sua vida pessoal e para a sua carreira como cirurgião. André, eu sempre gostei muito de gente, eu sempre gostei muito de pessoas, eu sempre gostei de movimento, então eu procurei durante a minha vida toda ter o máximo de experiências assim, de público que eu podia ter, né? Então, assim, eu fazia natação, fazia judô, depois de tentar jogar futebol, uma das frustrações, né? Porque todo mundo gostava e tal. E aí eu sempre desenhei desde pequeno, eu acabei desenhando profissionalmente, tanto para livro médico quanto para história em quadrinho. Eu fiz aula de pintura na École des Beaux-Arts de Dijon, e aí o negócio da música veio correndo também. Então, assim, a sua cabeça vai abrindo muito. Tudo que é muito artístico, você faz muita conexão cerebral nova, você se permite a ter uma quantidade, uma qualidade de pensamentos ímpar toda vez que você abre a sua ideia para o mundo. Porque tem a coisa mais chata que você conversar com um super especialista que só sabe falar daquilo, entendeu? É a mesma coisa, assim, tem atleta que é chato, porque ele só sabe falar daquela modalidade dele. Então, toda vez que você se abre para o mundo, e aquele negócio, né? Eu passei a vida inteira escutando que eu era dispersivo, que eu não acabava nada que eu começava. Tá aí, a gente acaba, a gente toma rumos na vida, uma hora a gente tem que fazer menos uma coisa, mais outra coisa. Enfin, isso aí faz parte do nosso dia a dia, faz parte da gente ter que trabalhar para ganhar dinheiro, isso aí faz parte de toda a história da sua vida. Tudo, e isso não acabou, isso aí está cada vez mais forte. Acho que eu estou cada vez mais dispersivo. Muito bem, é um super generalista. É sobre isso que nós vamos conversar no próximo bloco. Nós vamos receber uma psicóloga que é especialista em neuropsicologia, a doutora Rose Facioli, para contar para a gente, na parte técnica, como é importante que os jovens e as crianças desenvolvam essas experiências múltiplas. Vamos em frente? Não saia daí, te vejo no próximo bloco.
Se a função do plano de saúde é cuidar, para que se preocupar? Mude, pesquise, acompanhe. O conforto que você precisa, com o valor que cabe no seu bolso, está perto de você. São Francisco Vida. A tranquilidade é uma escolha. Qualidade, a mudança que o seu futuro precisa. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. Estamos de volta e o nosso assunto de hoje é de como as oportunidades contribuem para o desenvolvimento do nosso cérebro. E eu estou aqui com a psicóloga Rosimeire Facioli, que é especialista em neuropsicologia e tem ajudado muitas crianças e jovens nesse exato desenvolvimento do próprio cérebro. Rosimeire, muito obrigado por estar aqui com a gente. E me fala uma coisa, a gente às vezes culpa muito a genética das pessoas por esse desenvolvimento dos jovens e dos adultos. O que você pode nos falar sobre isso? Primeiro, muito prazer estar aqui contribuindo com essa sua oferta maravilhosa de estender à população uma noção ampliada sobre o desenvolvimento do cérebro, e hoje se enfatiza muito a epigenética. O que seria isso? As oportunidades do meio, as ofertas e as experiências que ampliam, criando repertório, criando identidades. Acho que fica muito fácil nós colocarmos só na genética, né? Nós temos oportunidades enormes de muita responsabilidade com a nossa vida, com a vida dos nossos filhos, com aqueles que estão ao nosso lado, com relação às oportunidades. Somos fruto da experiência, somos frutos do ambiente. Precisamos do ambiente para construir a nossa história, as nossas características próprias, a nossa personalidade, principalmente nosso padrão moral e o que é coletivo e comum ao ser humano. Então é um conjunto, né? A genética, obviamente, ajuda os Sim, pais, os avós, mas as oportunidades que os jovens e as crianças têm que vêm do meio ambiente. E aí fica um papel muito claro dos pais nessa história, né, Rose? Porque às vezes a gente vê que os pais falam muito não, e eu imagino que eles colocam às vezes mais medos e inseguranças do que trazer e mostrar esse mundo de oportunidades. Sim, a criança vem com algumas expectativas criadas pelos pais, sim, é da função humana, né? Sonharmos, idealizarmos, e nós temos aí um período enorme de maturidade para compreender que o filho vem e não traz aquilo que nós idealizamos para ele, ele traz a sua condição, a sua natureza e as suas características que poderão ser ampliadas pelo meio. Então, às vezes, as oportunidades fazem com que a criança estenda o seu leque de habilidades. Porque existem muitos talentos e muitas inteligências, né? Sim. E às vezes a gente quer que o nosso filho fale inglês e ele gosta mais de esportes. Sim. E mais ainda, às vezes ele faz um esporte e ele decide que não é mais aquele esporte e ele quer mudar. E a gente às vezes vê que os pais acham que isso é falta de foco ou que é uma criança fogo de palha. E isso não é o que a gente espera do pai, né? Acho que o pai pode abrir isso e enxergar isso como uma grande oportunidade. Sim, e é muito importante a criança que busca alguma coisa. O saudável vai atrás de alguma coisa, ele não fica sem nada e às vezes ele passeia por comportamentos inadequados, que a gente diz de uma forma simples que a expressão da busca é a expressão da saúde mental. A criança que procura, mesmo negativamente, aquilo que ela precisa, ela está se manifestando.
Porque às vezes se ela não tem a oportunidade, alguns talentos nunca são descobertos. Sim, né? Isso, e as habilidades, elas precisam ser estimuladas, o que você falou no início da genética. Sim, muito mais fácil nos encostarmos na genética. Quão difícil é nos responsabilizarmos pela nossa prevenção em saúde integral, com todos esses leques ampliados que a neurociência vem trazendo e que as ofertas científicas vêm nos mostrando da importância desse leque amplo para que possamos ter saúde, né? Bio, psico, social, cultural e espiritual. Muito bom. É papel da escola colaborar, sim, mas a responsabilidade é dos pais, né? Sim. Em dar liberdade, mas também dar os limites, não é isso? Pois é, nós temos uma questão psicoafetiva familiar e outra psicoafetivo social. A criança precisa desse grande processo familiar intrínseco de se identificar com os seus. Essa demanda de papel de masculino e feminino, de pai e mãe, não deve ser terceirizada. Ela precisa ser profundamente enraizada na criação dos vínculos de família, para que possamos ter saúde adiante, temos relacionamentos saudáveis em outras etapas do desenvolvimento. E quando ela vai para a escola, ela leva esse aparato, esse amparo, esse alicerce nos primeiros anos de vida para a grande oferta de socialização que é a escola, que deve ser parecida com aquilo que você quer oferecer nas suas características pessoais, mas que cada um tem a sua representação, o seu papel, a sua importância e a sua função. Nós não podemos atribuir à escola o que é da família, e muito menos a escola pode fazer esse papel, e o vice-versa também é verdadeiro. Nós falamos de genética, de meio ambiente, de liberdade. E outra coisa que me preocupa, eu gostaria de ouvir sua opinião, em relação ao desenvolvimento moral dos nossos jovens. Sim, nós temos aí uma leitura de respeito à individualidade, uma oferta que somos frutos da cultura e a cultura nos oferece as diferenças, a certa liberdade, mas nós precisamos ensinar os nossos filhos o que é a generosidade, o que é empatia, que está na construção da moralidade. A partir de 3 anos, na primeira infância, a criança já está pronta para essa oferta, para essa estimulação. Então, nós precisamos sim dar os limites, porque uma criança sem limite é uma criança que está à mercê dos próprios instintos primitivos e arcaicos. Ela precisa que um adulto, não de uma forma intensa, agressiva e grosseira, lhe mostre um caminho mais sereno. E nós estamos numa geração que é exigido deles uma inteligência emocional, né? Habilidades socioemocionais. Isso é desenvolvido, isso é aprendido, isso é recebido da família. Então, é necessário a liberdade para se colocar, para se descobrir na sua natureza, para ser ouvido. Uma criança que tem uma escuta compreensiva familiar, ela é um adulto que se comunica melhor adiante, né? E que ela tem essa troca relacional com mais autoconfiança. Nós precisamos não estar só preocupados com a autoestima e com a autoimagem, sim com a autoconfiança. O que é? Você se sentir capaz. Você se sente capaz em algum meio quando você tem o pertencimento na sua família. Esse pertencimento, essa valorização, ela é construída numa relação psicoafetiva de muito compromisso. Nós não podemos ser amiguinhos dos nossos filhos, nós precisamos ser pais dos nossos filhos, ensiná-los a ter bons modos, a ter civilidade. Precisamos estar com eles para que eles, através dos adultos, tenham construído a sua humanidade. Né? Essa geração de empatia, de valores morais, de cuidado com o próximo, isso é ensinado através dos estímulos e do dia a dia. Né? Então, é muito importante esse tema de respeito à natureza da infância e da adolescência, das suas características, não daquilo que os pais sonharam, mas é muito importante que se mostre a eles, durante o crescimento deles, o que é comum a todos. É importante respeitar a individualidade, mas é importante respeitar o coletivo, e isso é aprendido. Muito bem, e para tudo isso precisamos de respeito, né, Rose? Os filhos competem pela atenção dos pais, até pelo celular, pela televisão e assim por diante. Como os pais vão se preocupar com tantos desafios se eles não tiverem, no mínimo, conscientes e atentos a isso. Então, eu quero dizer que você é o responsável pelo seu desenvolvimento e você é o responsável pelo desenvolvimento dos seus filhos também, que estão olhando para você e eles esperam segurança, inspiração e direção. Estivemos aqui com a psicóloga especialista em neuropsicologia, Rosimeire Facioli. Te agradeço demais a sua participação aqui, nos fez refletir muito e eu vejo você no próximo sábado. Continuemos em frente.
Em Frente com André Xiga. Oferecimento Anadem, a maior rede de blindagem profissional do Brasil.